A introdução de novos produtos tem sido cada vez mais acelerada, exatamente coerentemente com o nosso cenário tecnológico, de desenvolvimento tecnológico acelerado, e por conta disso, então, a introdução de novos produtos, mesmo os bens físicos, tem sido muito mais acelerado. Se a gente pegar os bens físicos convencionais, como automóveis, os próprios smartphones e outros eletrônicos têm sido desenvolvidos de uma forma muito rápida, cada vez mais rapidamente. Então, uma empresa, ela precisa encontrar maneiras de agregar novos produtos. Ela pode fazer isso por esforço dela, de gerar um novo produto dentro da sua organização, ou ela pode comprar de outras empresas o processo todo de desenvolvimento desse novo produto. Ela pode esperar que outras empresas desenvolvam o produto e ir lá, então, fazer uma oferta e comprar esse produto já desenvolvido. Bom, nessa forma de adquirir novos produtos, ela é muito limitada. Ela pode comprar a patente do produto que foi recém-feito, tem um certo risco reduzido nessa ação, porque a tecnologia já foi desenvolvida, então tem gente que prefere reduzir o risco e adotar, então, a aquisição de tecnologias que já estão prontas. Mas a verdade é que essa forma não é muito rentável, porque as pessoas que desenvolveram a tecnologia, que vão vender para a empresa, já usaram o valor futuro, né, o que era previsto para estabelecer o preço de venda dessa nova tecnologia. Então a empresa normalmente vai pagar um valor mais elevado por essa segurança. De alguma forma, as empresas vão acabar caindo na situação de ter que criar os seus novos produtos nos seus próprios laboratórios, ou às vezes fazer parceria com laboratórios de universidades ou pesquisadores independentes, mas vão ter que apostar junto, vão ter que correr o risco dessa inovação. O que é uma coisa bastante delicada e é um processo bastante discutido até hoje na literatura e que é muito relevante em tempos de Covid. Se a gente imaginar essas vacinas para Covid, o risco que envolveu e quantas empresas investiram dinheiro em vacinas e não conseguiram ser bem-sucedidas, e quanto se pagou e quanto estão ganhando as empresas que conseguiram ser bem-sucedidas nesse processo. Então é um jogo de altíssimo risco, mas onde os retornos também são extremamente elevados. E eu usei aqui o exemplo da vacina da Covid, mas a gente podia estar falando de novas tecnologias para TI, por exemplo, ou para eletrônicos de uma maneira geral, embarcados. Muitas dessas tecnologias entram em competição no mercado e acabam sucumbindo e se perdem. Basta lembrar fabricantes de smartphones como mudaram ao longo do tempo, quais as melhores marcas para se comprar smartphone. Tem uma dinâmica nesse processo, e isso também vale para a indústria automobilística, como ela evolui, como uma marca que a gente não reputa com grande tecnologia no momento, depois pode acabar mudando. Então, isso tudo nos traz a importância de se desenvolver novos produtos. Mas aí vem a pergunta, como é que se cria um novo produto? Principalmente, como se cria um novo produto na perspectiva do marketing. Os profissionais de marketing constroem produtos diferentemente dos engenheiros. Os engenheiros usam a tecnologia como base de desenvolvimento de produto, mas parte de um certo pressuposto que, tendo uma boa tecnologia embarcada, os usuários vão saber reconhecer o benefício dessa tecnologia e vão usar esse produto. Às vezes é verdade, às vezes não é. De fato, muita coisa já foi desenvolvida, já foi criada com produtos com tecnologia de ponta para a época que o mercado acabou não adotando. Uma delas, por incrível que pareça, se chamava videofone, que foi tentado na década de 70 e foi um fracasso comercial. Mas a gente tem vários exemplos de produtos que foram desenvolvidos tecnologicamente e não conseguiram obter sucesso comercial. Então a pergunta é para o profissional de marketing, como é que se desenvolve um produto que tenha um sucesso comercial? Os profissionais de marketing usam o conceito de hierarquia de valor para conceber um produto. Como é que funciona isso? O conceito de hierarquia de valor, ele parte da ideia de que um produto tem um núcleo onde tem uma determinada função que o produto vai ter, a função central dele, e em cima desse núcleo os profissionais de marketing vão construindo camadas que vão dando
agregando outros valores ao benefício inicial. Como é que funciona isso? Vamos ver. O núcleo, então, desse produto é chamado de benefício central. O benefício central é aquilo que vai atender a necessidade primeira que o cliente tem. Então, quando a gente está falando de automóveis, o núcleo central é a locomoção. Nós estamos falando de um alimento, nós estamos falando da nutrição que esse alimento causa. Essa é a primeira razão do cliente comprar o produto e essa que nós vamos entender e precisamos ter muito claro qual é esse benefício central. Qual é essa necessidade primeira que nós estamos atendendo no produto. Essa parte é uma parte relativamente tranquila. A segunda parte é o produto básico chamado. O produto básico é como é que nós vamos resolver tecnologicamente essa entrega desse benefício, como é que nós vamos satisfazer esse cliente. Aí vem um velho exemplo, eu vou usar ele porque você já deve ter ouvido falar da furadeira. Vamos ver que a necessidade que o nosso cliente tem é de fixação de peças na parede e para isso ele vai abrir um furo na parede. Então a necessidade que ele tem é de fazer um furo na parede com a profundidade que ele quer e na posição que ele precisa. Muito bem. As empresas podem pensar de várias formas. A tecnologia hoje nos coloca à disposição algumas furadeiras com determinadas características que vão se valer de brocas. Então, inicialmente, o nosso instrumento para furar uma parede seria uma broca. Essas brocas podem ter uma ponta de aço temperado, especial, que vai ser mais resistente, pode ter ângulos adequados para fazer com que o corte do concreto ou o corte da alvenaria seja mais facilitado. A gente pode pensar também em maneiras de tirar a poeira de dentro do furo também, que sejam melhores do que simplesmente jogar no chão. Enfim, tem uma série de coisas, mas fundamentalmente a gente está falando de uma broca. Na ponta dessa broca, a gente vai precisar de um acionador, furadeira, que vai ser a maneira pela qual nós vamos fazer a broca girar numa velocidade adequada e nós vamos imprimir uma força, uma potência nela para ela ter a capacidade de abrir o furo na parede. Bem, isso nos dá conta de que, então, o nosso desenvolvimento de produto para essa finalidade vai ser uma furadeira. Nós vamos começar a desenvolver, então, que essa furadeira vai ter que ter um motor elétrico. Podia ser há mais tempo atrás um motor que se coloca com um fio, né? Se coloca na rede elétrica. Atualmente as pessoas estão preferindo furadeiras que tenham bateria e assim nós vamos discutindo e decidindo tecnologias que nós vamos incorporar nessa furadeira. Como uma ferramenta manual, provavelmente a gente vai querer que ela seja a mais leve possível, a mais potente possível, mas existem compromissos de engenharia entre peso e potência, então nós vamos ter que acomodar essas nossas expectativas sobre essa furadeira àquilo que é possível tecnicamente. Muito bem. Mas até agora nós chegamos ao desenvolvimento de uma furadeira que nós temos diversas no mercado. O próximo passo seria a próxima camada que nós vamos agregar em cima disso aí, é o produto esperado. O que os consumidores, os compradores esperam ao comprar esse produto? O que nós podemos agregar de serviços? Bom, nós podemos, por exemplo, agregar uma função especial na furadeira, que seria uma opção de martelete para materiais extremamente duros. Ou, por exemplo, nós podemos agregar na nossa furadeira um inversor de rotação, para que a furadeira possa virar para o outro lado e possa funcionar como uma parafusadeira. Ou nós podemos agregar um comando para alterar a velocidade de rotação, e aí nós podemos usar uma rotação mais elevada em alguns casos, outras mais lenta, conforme for o material que a gente estiver perfurando. Tudo isso diz respeito às expectativas que os clientes têm em geral a respeito de furadeiras. A próxima camada que nós vamos pensar sobre isso é o produto ampliado. Quando a gente fala em produto ampliado, nós estamos falando de serviços agregados ao produto. Mas podem perguntar, mas que tipo de serviço eu posso agregar a uma furadeira? Ora, vários serviços são importantes. Por exemplo, um serviço financeiro de financiamento da furadeira. Talvez nem todos os clientes tenham recurso para comprar a furadeira à vista. Se eu parcelar essa furadeira, eu estou agregando um serviço financeiro em cima da venda e estou ampliando o acesso dessa furadeira a um conjunto importante de clientes que talvez não possam pagar ele à vista. Outro serviço agregado à furadeira que é muito relevante para os usuários é um serviço de assistência técnica. Eu
a nossa empresa oferecer uma rede de assistência técnica para arrumar uma peça ou arrumar toda a furadeira, se for o caso, tem valor para o cliente, porque ele não precisa descartar um produto por um problema que ele tenha que seja específico em alguma parte. Então, se nós oferecemos uma rede de assistência técnica, aumenta muito o valor e talvez a gente possa competir em melhores condições com um fornecedor internacional que tem a produção a baixo custo, mas que não tem uma rede de assistência técnica estabelecida aqui no Brasil. E aí nós ganhamos os pontos importantes em relação ao mercado. Então, no nível de produto ampliado, nós vamos ver que é onde existe uma preparação da empresa em relação a preparar a nossa oferta para que ela tenha um diferencial competitivo. É aqui onde acontece a competição no mercado. E o último nível que a gente pode pensar em termos de produtos e serviços é o nível que destaca o produto e serviço dentro do mercado enormemente. Esse é o nível que todo profissional de marketing tem o compromisso de refletir sobre, e nos trabalhos que vocês estão fazendo, eu quero que vocês falem sobre o produto potencial. Produto potencial, eu expliquei para vocês, produto que ele transcende aquela necessidade básica para o qual ele foi criado. Como assim? Um produto potencial, por exemplo, na linha de automóveis, é quando o automóvel transcende a sua função de deslocamento, de locomoção para o usuário. Mas existe isso? Existe. Se vocês pegarem um carro esportivo, esse carro esportivo ele não vai ser usado para ir para a feira, ele não vai ser usado para levar as crianças no colégio, até pode, mas não é para isso que ele foi comprado. Ele vai ser usado como um símbolo de status adicional ou para causar uma experiência, não dirigir ele, ou porque a pessoa realmente gosta de alta velocidade ou gosta da sensação de poder estar dirigindo um carro muito potente ou um carro muito veloz. E tudo isso não está vinculado simplesmente com o fato de ir para o ponto A e para o ponto B. Então, quando a gente está falando de um carro super esportivo, desses com tecnologia de ponta, que andam a 300 km por hora, a gente não está falando de um automóvel comum, nós estamos falando de um carro super esportivo, e para o qual aquela justificativa da concepção do carro, aquela primeira lá do benefício central, mudou. Ele transcendeu aquela função de locomoção e passou a ser uma outra coisa. Eu usei para vocês também um exemplo do hotel, um hotel comum que a pessoa usa para passar a noite, e um hotel na Disney ou em Vegas. Pegue um exemplo que for mais próximo da realidade de vocês. Esses hotéis, tanto na Disney quanto em Vegas, eles têm uma outra função muito diferente daquela de um hotel para pernoitar. Ele vai oferecer para o usuário uma experiência. Em Vegas, as pessoas passam jogando, acreditem vocês ou não, um dia inteiro, e para ela não faz muita diferença se é dia ou noite. E isso significa que onde eles vão dormir, de fato, não importa muito, o que importa é que eles estão naquele ambiente. A Disney não é muito diferente, embora o público seja diferente, embora a proposta seja diferente, mas também na Disney tem atrações num longo período do dia, e à noite, dormir à noite, não é exatamente a grande preocupação, mas poder dormir num hotel da Disney é um grande diferencial, é uma experiência. Então, nesse sentido, um hotel na Disney seria um produto de hotelaria que representa o conceito de produto potencial. Ele transcendeu aquele objetivo inicial da hotelaria, que é de proporcionar um pernoite confortável, e passou a oferecer uma coisa diferente, uma experiência e uma coisa memorável que as pessoas vão lembrar. O que acontece quando a empresa transcende essa barreira entre aquilo que era esperado quando ela concebeu o produto inicial e quando ela passa para o produto potencial? Pessoal, aí é que acontecem os ganhos extraordinários das empresas. Ali é que estão os ganhos enormes, aí é onde estão os grandes faturamentos e os grandes acúmulos de capital. Quem consegue dar esse passo realmente proporciona para o seu negócio um salto espetacular em termos de alcance, em termos de valor, em termos de marca. Então esse é o pote de ouro do profissional de marketing. Se ele conseguir uma solução para isso, ele vai estar completamente
atingindo um patamar de faturamento, de resultado extraordinário e muito superior. Então, pensem, reflitam sobre isso e tragam para os casos de vocês, que vocês estão fazendo junto com as empresas, ideias de como essa empresa pode transcender o seu nível de atendimento, necessidades e desejos nesse momento e podem desenvolver produtos potenciais que façam um salto no valor agregado da marca. Esse é o desafio para vocês.